Uma idosa com deficiência auditiva e doenças crônicas precisou entrar na justiça em Goiás para ter acesso à isenção de IPVA e ICMS na compra de um carro novo. O benefício é previsto em lei. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A súmula 40 do Tribunal de Justiça de Goiás, de 2016, prevê que a pessoa com deficiência tem o direito líquido e certo à aquisição de veículo automotor destinado a seu transporte, com isenção de ICMS e IPVA, tenha ou não capacidade para conduzi-lo. Foi com base nessa súmula que uma juíza do estado de Goiás decidiu que uma idosa portadora de deficiência auditiva e também de doenças crônicas tem direito à isenção de ICMS e IPVA na compra de veículo automotivo. A mulher de 74 anos possui problemas como lombalgia, osteoporose e artrose no joelho. Ela levou o caso à justiça depois de ter o pedido negado pelo estado de Goiás sob o argumento de que a idosa não comprovou o direito ao desconto de acordo com a lei. Mas no processo, a magistrada constatou que a autora, por ser pessoa com deficiência auditiva, tem direito à isenção do ICMS e IPVA para a aquisição do veículo, desde que o valor do carro não ultrapasse R$70 mil, como estabelecido na legislação. A magistrada ainda condenou o auditor fiscal ao ressarcimento de eventuais custas e despesas processuais. O caso está em recurso na Justiça, mas o advogado da autora da ação espera que seja mantida a isenção do ICMS e do IPVA. O que se espera é que essa importante decisão do Judiciário goiano seja mantida, principalmente porque ela revela o reconhecimento de um importante direito no âmbito do Estado de Goiás, direito esse previsto em legislação, inclusive, para pessoas deficientes. Isso sem contar que tal decisão cumpre o papel efetivamente de fazer valer princípios constitucionais como da dignidade da pessoa e da isonomia tributária. Bom, agora para a gente avançar nesse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Jonas Hipólito. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Jonas. Boa tarde, Rafaela. Bom, eu queria que você explicasse para a gente agora que, via de regra, essas isenções são concedidas às pessoas com deficiência e, quando o caso vai parar na justiça, é algo excepcional, onde há um questionamento específico sobre o modelo do veículo ou uma dúvida do poder público, é isso? Exatamente. Hoje, via de regra, pela via administrativa, já é possível conseguir esse benefício, o benefício das isenções fiscais. Na esfera estadual, esses benefícios são concedidos pela Secretaria de Fazenda dos Estados. E de forma muito simples, com a apresentação da documentação, os laudos médicos que comprovem a deficiência física ou a doença crônica que comprometa a mobilidade do requerente, com essas comprovações não existem outros problemas que impeçam a concessão desse importante benefício. E aí, como nós mostramos na reportagem, esse caso é de Goiás, o ICMS e o IPVA são impostos estaduais e aí a alíquota varia de cada estado, né? Mas há uma lei federal sobre a política de inclusão e proteção a deficientes que versa sobre o tema também, né, doutor? Sim, o que existe hoje para a concessão, mais especificamente do IPVA, normalmente as secretarias de Fazenda dos estados, elas estipulam regramentos específicos. É necessário sempre verificar se esses regramentos dos estados, eles estão de acordo com a lei. Com o laudo bem definido sobre aquele problema, é importante também frisar que esse laudo ele tem que ser feito por um médico credenciado aos órgãos de trânsito. E além de ser credenciado, o médico que seja habilitado pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Com esse laudo que comprove esse problema, essa deficiência física ou a doença crônica, não deve haver problemas maiores para essa concessão. Opa, então um laudo realizado por um médico de um hospital particular, por exemplo, ele não vale? Hoje existem médicos que atendem nos hospitais particulares, mas são habilitados pelo SUS. Se o médico for habilitado pelo SUS ou credenciado pelos nossos órgãos de trânsito, não haverá problema com esse laudo, né? Mas é sempre importante perguntar para o médico que vai fazer o laudo se ele pode fazer o laudo para essa concessão das isenções fiscais. Aquelas doenças que acometem com maior frequência as pessoas mais velhas, né?
até, entre aspas, assim, as doenças da velhice, é um pouco pejorativo esse termo, mas isso também entra no rol? Sim, sim, é muito importante frisar esse benefício para os idosos. Muitos idosos não têm consciência que têm direito a essas isenções, e alguns sabem que têm direito a essas isenções, mas de alguma forma pensam que é muito difícil de conseguir. E é importante deixar claro que hoje o procedimento é mais simplificado. A concessão da isenção de IPI, por exemplo, que é um imposto federal, é possível conseguir pelo próprio site da Receita Federal. Você consegue verificar quais são os formulários necessários, você pode também entregar toda a documentação pelo próprio site, e aí o resultado dessa concessão do benefício vai sair também lá pelo site. As secretarias dos estados, as secretarias de Fazenda dos estados, elas também pelo próprio site, hoje é possível conseguir essas isenções. Existem algumas doenças que acometem os nossos idosos, que são muito comuns, artrose, artrite, uma doença também que é muito comum, a condromalácia patelar, que ela dificulta a mobilidade por conta de um prejuízo que ela causa nas articulações. Todas essas doenças, muitas vezes, nossos idosos sofrem algum tipo de acidente leve, caem no banheiro, e a recuperação é muito mais difícil, eles ficam ali com a dificuldade de mobilidade. Mas todas essas doenças dos nossos idosos e também as causadas por acidentes que eles sofrem, também são passíveis à concessão das isenções fiscais, né? Idosos, falamos acima de 65 anos, é isso? Acima não existe essa definição. Se ele tiver alguma dessas doenças, porque pessoas mais jovens também, até abaixo dos 50 anos, podem sofrer com artrite, artrose, fibromialgia, por exemplo, também é uma doença de movimentos repetitivos que também permitem a concessão da isenção fiscal. Então, ela não fica tão presa a essa questão da idade, né? Falando em isenção fiscal, tivemos recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a isenção de impostos também na compra de um veículo para o responsável de uma criança com autismo. Ou seja, essa mãe argumentou, olha, eu levo meu filho para as atividades, para consultas com o carro e tenho direito, o STJ concedeu, isso abre uma jurisprudência importante também na sua avaliação? Sim, abre um precedente importante. Hoje, os autistas têm direito também a essas isenções fiscais. É importante também frisar que no momento da concessão dessa isenção, normalmente aquele que tem direito não vai poder conduzir o veículo, por conta da sua limitação. Então, no momento da solicitação, é necessário identificar quem vai ser o condutor do veículo, quem vai conduzir esse veículo e, no caso dessa criança autista, era a mãe responsável. Então, por isso, a concessão do benefício vai para aquele portador da necessidade especial e aí o curador, o pai, a mãe, normalmente será o condutor identificado para levar o filho deficiente ou o curatelado para as suas atividades ali do dia a dia. Quer dizer, direitos que muitas vezes não são concedidos porque não são nem solicitados, o cidadão não sabe, né? Muito obrigada pela sua participação, doutor Jonas. Por nada, Rafaela. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima.